Olá, muito boa tarde para você. Você que está acompanhando as redes sociais da Rede Brasil, Rede Brasil Oficial. É um prazer muito grande contar com a sua grandiosa audiência. E é você que está assistindo este vídeo no YouTube, já se inscreva no nosso canal, curta e ative o sininho para receber as notificações. Seja muito bem-vindo a mais uma transmissão da Rede Brasil, a live Assunto do Dia, que todas as semanas temos realizado esse bate-papo para difusão do conhecimento, da prestação de serviços e utilidade pública através do jornalismo da Rede Brasil de Comunicação. Saiba que estamos realizando esse trabalho, gente, com muito carinho, com muita dedicação e respeito, é claro, a você. Isso com ética, profissionalismo e, é claro, nosso objetivo é levar até você mais conhecimento, mais informações úteis para o nosso dia a dia. Por isso, enquanto estou falando com você, já envie aí o link dessa transmissão aos seus amigos, aos seus familiares e colegas, colegas de trabalho, de faculdade, enfim, faça isso agora. Estão passando aqui no rodapé aqui da transmissão do seu vídeo, os nossos endereços para que você também possa compartilhar aí com seus amigos lá no WhatsApp, no Instagram, Facebook, Também no Telegram, enfim, participe. Você pode mandar sua mensagem, sua pergunta para a gente ao vivo durante o nosso bate-papo. É só inscrever lá no chat do Instagram, do Facebook, vou estar atento à sua participação. E lembrando que você também pode mandar a mensagem instantânea através do nosso WhatsApp, 0 operadora 81 979 14 3524. 97914-3524, você que pode acompanhar a gente em outros estados e outros países, como sempre vem acontecendo aqui nos nossos bate-papos, Você só coloca 0 operadora 81. Aqui lembrando, 55, o código aí do Brasil, 81, estado de Pernambuco e o número 97914-3524. Bom, queridos, pensem comigo. Você já ouviu falar sobre a importância, de estabelecer sua marca? Bom, os profissionais mais cobiçados do mercado são aqueles que se posicionam, que multiplicam seu tempo investindo, é claro, na própria carreira. E também, é claro, não esquecendo dos relacionamentos e das vendas. O marketing pode sim e gera negócios para a sua empresa, para depois você observar muitas vantagens. Há pessoas que se posicionam nas redes sociais e a partir desse posicionamento de sucesso, começam a vender produtos. Isso é muito importante, mas para isso é preciso saber se posicionar. Outra coisa é que, de tempos em tempos, faz-se necessário um recall das boas maneiras e comportamentos mais adequados no ambiente de negócios. Novos profissionais conseguem ascender, alcançar posições de comando e alguns até demoram um pouco para adaptarem-se à cultura organizacional da empresa, Embora algumas boas práticas comportamentais sejam universais. E ao longo de nossa carreira, é esperado que deixemos um legado profissional, frutos profissionais, e ele está intimamente ligado com a nossa imagem pessoal e a nossa reputação interna e externa, ou seja, como somos lembrados? Uma boa pergunta, Como será que somos lembrados no nosso ambiente de trabalho? Ou naquele trabalho que nós já passamos, que já trabalhamos, como será que aquela empresa consegue lembrar da gente? Como a gente é lembrado lá? Então a imagem se constrói diariamente e seus êxitos de hoje nem sempre serão lembrados daqui a algum tempo. Ou seja, que frutos estamos produzindo por onde passamos? Uma boa reflexão essa, Será que o marketing e a etiqueta profissional são realmente úteis no mundo corporativo? Será que podem ajudar o indivíduo a crescer profissionalmente numa empresa? E as redes sociais podem ajudar em que nisso? Você sabe se posicionar nas redes sociais como uma marca positiva para o mercado de trabalho? Será que posso criar uma marca, produtos de sucesso a partir do marketing pessoal que eu emprego ali nas minhas redes sociais, como, por exemplo, influenciador digital?
E para nos ajudar a responder essas e outras questões, estamos tendo a grata satisfação aqui de receber os nossos queridos convidados, não é? De hoje, contando primeiramente aqui, apresentando o Eduardo Duque, ele que é palestrante e consultor empresarial, e também o professor Eduardo Barros, ele que é palestrante, é coach, né? É professor também. É um prazer recebê-los. Começando aqui, são dois Eduardos, gente. Dois Eduardos, aqui o Eduardo Duque e Eduardo Barros, começando pelo nosso querido Duque, não é? Seja bem-vindo, é um prazer recebê-lo, professor. Obrigado, Felipe, obrigado pelo convite. Uma honra estar aqui batendo esse papo sobre um assunto tão pertinente, tão importante para os profissionais, que realmente cria diferenciação na carreira, né? E estar ao lado desse mestre, que é o Eduardo Barros, eu que já fui aluno dele, é uma grande honra, uma grande satisfação passar essa tarde aqui com vocês. Rapaz, que legal, né? Que honra, né? Estar ao lado de um professor, e ele também é nosso professor aí, o professor Eduardo Barros, né? Professor Eduardo, uma boa tarde, é um prazer revê-lo aqui mais uma vez no Assunto do Dia. Boa tarde, Felipe Cavalcante, boa tarde, Eduardo Duque, boa tarde a todos os telespectadores. É uma honra, mais uma vez, estar ao lado de você, Felipe, que é um grande maestro da comunicação, né? Conduzindo esse programa de maneira majestosa e estar ao lado dessa figura de realeza, né? Eu fiquei sabendo recentemente que ele vai fazer a barba dele, né, na Inglaterra. Ele faz no Reino Unido, né? Ele não corta cabelos aqui. Não é à toa que o sobrenome é Duque, né? Não é à toa que o sobrenome dele é Duque, né? Exatamente. Realeza. O mesmo barbeiro dele é o barbeiro do Príncipe Charles. E ele revelou, né, que foi meu aluno, né? Eu não queria que isso saísse assim na entrevista, na frente de todo mundo, né? Porque aí, de certa forma, vai revelar um pouco da minha idade, né? Eu tendo um aluno desse, rapaz, tão experiente, um cara de mercado, é um orgulho, né? É verdade. É um orgulho. É verdade. Meus queridos, olha, com certeza a nossa conversa promete muito, até porque falar sobre etiqueta profissional, o mundo corporativo de modo geral, o marketing pessoal e, não esquecendo, o marketing digital, não é? Que chegou para ficar e está reinando no nosso meio de maneira geral, né? Bom, e só lembrando aqui o tema de hoje, gente, etiqueta profissional, marketing pessoal e digital. Claro que o tema a gente resumiu aí para caber justamente aí na tela, para que você possa acompanhar com a gente. Eu quero já me direcionar aqui ao professor Eduardo Barros, né? E perguntar qual é, o professor Eduardo Barros, a importância do marketing pessoal nas organizações de modo geral. Você foi muito feliz, Felipe, quando você fez a escolha desse tema. Você e sua produção, né, de maneira muito competente. Porque fazer a fusão desses temas nos dias de hoje é de imprescindível importância para todo jovem, para todo mundo que está em busca de ou colocação ou recolocação no mercado, né? No mundo onde, principalmente no Brasil, onde nós estamos enfrentando, isso não é novidade para ninguém, uma taxa altíssima de desempregados, né? Uma dificuldade imensa de você se recolocar profissionalmente. Então, desenvolver a sua marca pessoal, o seu personal branding, né, como falam os americanos, e desenvolver o seu marketing pessoal é de fundamental importância. Eu, como professor também, né, digo aos meus alunos, olha, construam o seu melhor marketing pessoal enquanto vocês estão a caminho da profissionalização. Porque você não sabe o dia do amanhã, né? A gente sabe que o mundo dá muitas voltas, então se prepare para as voltas que o mundo dá. E amanhã o seu colega do lado, que está estudando com você hoje, pode estar numa corporação, numa empresa, numa organização e receber o seu currículo. E de repente lembrar de você e o que você deixou como marca, que pode ser positiva, que pode ser negativa. E de repente, se você deixou um rastro de coisas negativas, será que aquele seu colega, mesmo sendo um ex-colega de sala, vai ter a coragem de apostar em você? Muito bem. E colocar as mãos, né, e dizer assim, venha, e puxar você para dentro da empresa? Ele vai ter coragem de fazer isso e talvez sujar o seu próprio nome? Porque ele vai lembrar de você lá na época em que vocês estudaram juntos.
Se você era uma pessoa que filava, se você era uma pessoa que não tinha compromisso, indisciplinada, só chegava atrasado, enfim, era uma pessoa completamente relapsa com os estudos, ele vai gravar isso. Ele vai levar isso na memória. E aí, consequentemente, uma coisa que eu também sempre digo, você é contratado para resolver problemas e encantar clientes. Então, a empresa, quando contrata você, é para resolver problemas e, consequentemente, encantar clientes. Tá? Então, desenvolver o seu marketing pessoal, que são ações estratégicas de como você se mostra no mercado, e desenvolver a sua marca pessoal como raízes profundas, né? Fazendo essa analogia para facilitar a compreensão. Né? Imagine uma grande árvore com uma grande copa. Essa árvore com essa copa seria o marketing, aquilo que é visível para as pessoas. São as ações estratégicas que eu estou fazendo para me mostrar no mercado. E a marca pessoal são as raízes profundas. E quanto mais profundas, mais nutrientes ela vai conseguir tirar do solo para alimentar a árvore e dar bons frutos. Muito bem, professor. Eu acredito que essa analogia fechou para facilitar a compreensão de todos. Foi excelente, professor. Com certeza facilitou e muito o entendimento. Eu acho que você também que está aí acompanhando, né, conseguiu compreender aqui o raciocínio sobre a importância do marketing pessoal, né? Agora eu queria saber aqui do professor Tuque, né? Será que qualquer pessoa pode desenvolver essa habilidade, desenvolver o marketing pessoal no mundo corporativo, professor Duque? Lógico, todos nós temos a capacidade de desenvolver habilidades, competências. O que tem que ter em mente é se você está disposto a pagar esse preço. Porque muitas vezes a preguiça, a ansiedade ou outros projetos de cunho pessoal acabam atrapalhando essa jornada de trabalho, essa jornada de desenvolvimento. Então é aquele momento onde você, eu prefiro assistir um jogo, prefiro assistir a novela, eu quero ir para um churrasco. Tudo isso tem, lógico, a sua validade. Agora, dentro de uma trilha que você queira realmente caminhar, você precisa colocar ali, aonde é que eu vou fazer um sacrifício para me desenvolver profissionalmente. Eu, quando falei que fui aluno do Eduardo Barros, eu passei um treinamento de um fim de semana com ele. Então, quantos e quantos treinamentos para que eu pudesse entregar o resultado que hoje eu entrego para os meus clientes, para os meus alunos, eu tive que me sacrificar em alguns momentos. É lógico que teve momentos que a família olhou para mim e falou assim, de novo esse fim de semana? Eu falei, calma aí, tá demais. Então eu vou lá, paro e reviso onde é que está o meu foco naquele momento, entre família e trabalho. Então a gente tem que entender até onde é que você está disposto a pagar esse preço. O professor foi muito feliz quando falou ali sobre o histórico dos alunos, né? Aqueles que estavam filando, aqueles que eram descompromissados. De fato, a gente tem que trilhar um bom caminho. Agora é engraçado, né, professor? Eu acho que o senhor também já deve ter encontrado com alunos anos depois e que nos surpreenderam, porque hoje são exímios profissionais. Então, assim, existe tempo para você se renovar, existe tempo para você voltar e começar a construir novamente a sua história. Hoje eu tenho amigos que são grandes executivos em multinacionais e que quando eu olhava para trás eu falei, caramba, essa pessoa não tem nenhum futuro, mas eles encontraram um propósito, encontraram algo que fosse relevante na vida delas e a partir disso pagou o preço. Foi lá, se esforçou, se dedicou e reconstruiu a imagem, o marketing pessoal. E hoje eles usam as redes sociais para realmente fortalecer essa nova imagem que lá no passado talvez eles tenham se prejudicado por algum motivo, né? Perfeito, perfeito, perfeito. E você que está acompanhando, não é, esta nossa live, este bate-papo, estamos falando sobre marketing pessoal e digital no mundo corporativo, é claro, falando também sobre etiqueta profissional, a importância da etiqueta profissional e do marketing pessoal e digital no mundo corporativo. E você pode mandar sua mensagem, não é, participando aqui com a gente, mandando sua dúvida, talvez até o seu depoimento, não é? Você tem uma dúvida específica sobre o assunto, pode mandar para a gente, eu vou ter o maior prazer de mencionar a sua participação no 0 Operadora 81 97914 3524. Está passando aí para que você possa mandar sua mensagem instantânea, não esquecendo de mandar sua mensagem também no nosso chat, não é? No Facebook e também no Instagram, tá bom? Eu estou aqui atento à sua participação. Bom, chegou uma mensagem aqui também interessante, não é? O Carlos André, de Natal, do Rio Grande do Norte, ele diz assim, como reconstruir uma imagem depois de anos fora do mercado de trabalho, não é?
Carlos André, muito obrigado pela audiência também lá em Natal. Eu vou pedir aqui para o professor Eduardo Barros tentar responder, o professor Duque também pode se posicionar, fiquem à vontade. Uma das possibilidades que eu vou apresentar, a pergunta é André? É o Carlos André. Carlos André. Uma das possibilidades, inclusive com um tema que está relacionado a essa nossa entrevista, a essa nossa live, é você saber utilizar muito bem suas redes sociais. Uma das coisas que eu digo para os alunos, né, dos inúmeros alunos que eu já tive e ainda tenho, é você continuar estudando. Por exemplo, para você se posicionar muito bem no mercado, para que as pessoas possam entender, o que o mercado possa entender, você utilizando as redes sociais como vitrine, que você é uma pessoa que busca agregar valor à sua personalidade. E uma vez agregando valor à sua personalidade, o Duque foi muito feliz, né, nas suas colocações iniciais, da questão do pagar o preço. Então, assim, qual o preço você está predeterminado a pagar? Você é daquelas pessoas que se determina e realmente paga o preço, ou você só está no campo das ideias, pensando em fazer as coisas, mas não entra em ação? Porque, por exemplo, é um tanto quanto difícil você trocar o final de semana pelos livros, pelos estudos, né? Você, por exemplo, deixar um churrasco com a família e, de repente, ter que estudar porque você tem que dominar aquele conteúdo e só tem pouco tempo, talvez até um final de semana, para você ter aquele conteúdo na mente, na ponta do cérebro e na ponta da língua. Quer dizer, as pessoas precisam entender que não existe mágica no processo. Esse mundo fantasioso, né, esse fantástico mundo de Bob, ele não existe na realidade, a não ser nos desenhos animados. Então, você precisa, na verdade, pagar o preço, e às vezes o preço é muito alto para o estilo de vida que você tem. Então, você, na verdade, precisa fazer uma dedicação para resultados extraordinários, ações extraordinárias. Não se constrói um grande campeão da noite para o dia, né? Eu vi uma entrevista do técnico, do coach, né, do Michael Phelps, o maior medalhista olímpico de todos os tempos, né? Que ele disse, olha, um campeão se constrói com micro e pequenas ações diárias. Micro e pequenas ações diárias. Então, assim, quantos livros você lê por mês? Ou por ano? Sabe? Quantos cursos você fez do início do ano para cá? Hoje, com o advento da internet, quantas pesquisas você realizou, quantos assuntos você se aprofundou, quantos temas novos você, né, colocou na ponta do cérebro para estar na ponta da língua no momento certo, no momento exato, quando você precisar. Eu tive um aluno, certa feita, em uma faculdade, que todas as vezes que eu entrava na sala, ele era o único que não saía para o recreio. Era o único que não saía para o recreio. E eu achei aquilo intrigante, né? Todo mundo, né, louco para sair naquele momento lá do intervalo, para depois, né, no reingresso, as 2 aulas germinadas seguirem comigo, e aquele garoto lá, sempre lendo, sempre lendo. E uma vez eu me aproximei e perguntei, ô fulano, você não sai, você não interage, você fica aqui, o que acontece? E ele respondeu, professor, eu passei 8 anos morando nos Estados Unidos, e quando lá, né, eu percebi que os americanos eles são estimulados a ler um livro por semana. Se você lê um livro por semana, você lê 52 livros por ano. Uhum. Porque um ano tem, em média, 52 semanas. Então você tem uma pequena biblioteca na cabeça. Isso. Compreende? Uhum. Aí você vai participar de um processo seletivo, você vai fazer uma postagem em rede social, você vai mostrar que conteúdo. Exato. Então as pessoas estão observando isso. As redes sociais servem como uma vitrine, que você pode expor a sua melhor imagem, os seus melhores conteúdos, se você os tiver, né? Ou então mostrar bobagem, abobrinha, o que a grande maioria faz. Então, de que lado da vitrine você quer estar?
Então, Carlos André e todos os nossos amigos telespectadores que estão nos assistindo agora e aqueles que vão assistir depois, pagaram o preço. O Duque foi muito feliz na sua introdução, porque as pessoas não estão acostumadas a pagar o preço. E às vezes o preço é muito mais alto do que elas estão acostumadas a pagar. Muito bem, professor. Sabe? Então, assim, você precisa, na verdade, se conscientizar disso e continuar estudando e se aprofundando e procurando cada vez mais aprender coisas novas para que você possa usar isso a seu favor e ser um diferencial no mercado. Muito bem, professor. Palavras sábias, não é? Do professor Eduardo Barros. Bom, eu queria só mandar algumas saudações. A Poliana Leite chegando por aqui, o Marcelo Sino, não é? Chegando aqui também, a Rosiane, o Marcinho, a Vi Santos, Matheus, a Esté Bispo também, a Aureciene, o Walter Rito chegando aqui também com a gente. Olha só, tá dizendo que tá por aqui, hein? Grande mestre. Inclusive elogiou aqui o professor Eduardo Barros, isso aqui, mestre dos mestres. Muito bem, Walter Rito. E daqui a pouco ele vai participar aqui com a gente, né? Vai trazer uma reflexão muito boa, daqui a pouquinho. Também mandou uma saudação especial a Ana. Marketing digital. Isso, marketing digital, não é? Importantíssima reflexão que ele vai trazer aqui pra gente. O Gilberto Araújo também, a Tayla Silva, a Nara Souza, a Marinalva. E, gente, eu quero fazer um acordo com vocês. Vocês podem mandar aqui a mensagem já dizendo o local de onde você está falando, como a gente fez nas outras vezes, né? As pessoas aqui participaram, né? Muita gente do Rio Grande do Sul, São Paulo, né? Também do Mato Grosso, não é? Mato Grosso também, não é, produção? Me ajudem aí. Mato Grosso, Rio Grande do Norte, Paraíba, né? Enfim, muita gente de outros estados aí participando. Então, você pode mandar aqui a mensagenzinha pra gente do local de onde você está falando, tá bom? Bom, chegou aqui a mensagem também do Pedro Neves, lá de Campo Formoso, na Bahia, interior da Bahia, não é? Ele diz aqui, tenho duas profissões, duas formações e não sei como me posicionar no mercado. Sou advogado e profissional de logística numa empresa. Tenho feito muitos amigos, mas não tem me ajudado nessa formação da minha imagem. Como fazer para alcançar mais clientes quando advogo? Está aqui o Pedro Neves, de Campo Formoso, na Bahia, interagindo com a gente. Eu vou pedir para o professor Duque, não é? Eduardo Duque, tentar orientar aqui melhor o Pedro. Muito bom, muito bom. Pedro, obrigado pela pergunta. Vamos ajudar aqui nessa resposta. Quando a gente tem 2, 3 profissões, é a mesma coisa quando a gente atua no mercado de palestras e treinamentos. Às vezes a gente tem aptidão para falar de vários temas, só que quando a gente tem muito conteúdo e falando para muita gente ao mesmo tempo, na verdade a gente não consegue atingir o real objetivo nosso, que é de repente uma contratação. Então, quanto mais diretivo você for na tua informação, melhor. Vamos imaginar grandes redes, né, que tem vários tipos de produto. Quando ela vai falar para um cliente, ela vai falar de uma forma objetiva, ele vai falar de um único item, tá? Então, entender qual é o canal que você está querendo buscar, qual é a profissão que você quer mais atuação e começar a resolver o problema do teu cliente. O que acontece? Nas redes sociais, a gente utiliza um canal para falar para o cliente, para servir a este consumidor final. Então, se você começa a trazer dicas, né, da tua área de atuação, é mais fácil você conseguir falar com o teu cliente final. Então, preste atenção quais são as principais dores desse teu cliente. E vai resolvendo com pequenas pílulas, com pequenas mensagens. Não adianta você fazer ali uma live de 1 hora, de 2 horas, 3 horas, para tentar ensinar o cliente o tempo todo. O cliente não está o tempo todo assistindo alguma coisa ali por muito tempo. Então, vai trazendo pequenas pílulas, pequenas mensagens, ações motivacionais de que ele vai alcançar o real objetivo dele. Então, dessa forma, você começa a conquistar. E aí, falando como é que ele faz para criar uma melhor mensagem, existem profissionais como, por exemplo, o nosso amigo Walter Rito, que vai falar daqui a pouco, que é o profissional de social media. É aquele profissional que consegue transmitir a tua imagem numa imagem que seja mais vendável, mais ativa. Então, esse profissional que trabalha atrelado ao marketing digital, ele é esse facilitador dessa mensagem, tá bom? Muito bem, está aí a resposta, portanto, não é, ao nosso querido Pedro que participou aqui com a gente lá da Bahia. Bom, e temos aqui também alguns depoimentos, a gente vai começar com o primeiro deles, aqui falando sobre a questão, não é, da etiqueta profissional. Vamos ouvir nesse instante a professora Adrijane Amorim, ela que atua com comunicação corporativa, e a gente vai ouvi-la nesse momento para a gente poder refletir mais sobre o que ela vai dizer para a gente.
Olá, boa tarde, Felipe Cavalcante, boa tarde a todos vocês convidados e a vocês, internautas da Rede Brasil. Eu sou Adrijane Amorim, especialista em comunicação das relações de trabalho e em oratória. Sobre isso, e sendo muito pontual, eu quero dizer a você que quem não investe em comunicação está fadado ao insucesso ou a permanecer no mesmo lugar. Numa sociedade da interação, num mundo tão globalizado de conexões e redes, e sendo fiel à célebre expressão do nosso querido Chacrinha, quem não se comunica, de fato, se trumbica. A comunicação, ela, além de ser o nosso alimento social, como sempre foi, porque ela é a base dos nossos relacionamentos e de nossas interações. Ela também nos revela e isso gera imagens que podem ser positivas ou negativas. Portanto, você não pode sair aí falando ou se comunicando de qualquer jeito. No mundo corporativo e obedecendo logicamente a ordem crescente de cargos e funções, já não se admite amadorismo na comunicação, porque afeta diretamente os resultados da empresa. Mas não pense você que você é alguém perdido na multidão. Do mesmo jeito que a imagem da empresa gera impacto sobre você, a sua imagem também gera impacto sobre a empresa. Portanto, se a comunicação nos revela, procure revelar o melhor de si. E você pode fazer isso de formas bem simples. Vamos lá? Demonstre interesse. Procure ter atitudes éticas. Evite fofocas e fuja de comentários que denigrem outros. Cuidado com o que você posta nas redes sociais. Procure ser educado, envolvente e prestativo. Saiba escutar e oferecer feedbacks. E, reforçando, procure revelar o melhor da sua essência. Comunicação é conexão, é inclusão, é solução. Muito obrigada, Felipe, pelo convite e a todos vocês pela escuta. Qualquer dúvida, escreva ou entre em contato comigo pelo meu Instagram, fonoadrijane.amorim. Muito bem, está aí a professora Adrijane participando com a gente. Muito obrigado pela sua participação aqui com a gente, trazendo conhecimento, né? Bom, ela trouxe uma reflexão muito importante. Uma das coisas que eu fiquei pensativo é que a imagem que você constrói também dentro de uma organização, ela vai refletir positivamente ou negativamente, né, se for o caso, para a organização. Como é que seria isso, hein, professores? Tu pode repetir a pergunta? Eu falei que um dos pontos que ela tocou também ali, que eu fiquei atento, não é? Além da questão da importância da comunicação, né? A gente tem que se comunicar mesmo, né? Citou o Chacrinha como um exemplo da comunicação, mas um dos pontos que ela falou ali, que ela frisou, que eu fiquei aqui pensativo, é que a pessoa, ela tanto pode fazer um marketing pessoal positivo como negativo, e isso pode gerar uma negatividade ou positividade à organização ao qual ele trabalha. Como seria isso e como a empresa também poderia lidar com essa situação? Por exemplo, um funcionário que, de alguma forma, teve uma atitude que repercutiu negativamente a imagem ali da empresa. Quando eu visto a camisa de uma empresa, eu estou representando ela por onde eu passo, com as minhas palavras, ações e atitudes. Às vezes a gente esquece, por exemplo, que eu estou falando para o meu cliente interno e termino, por exemplo, soltando os meus dissabores com relação àquela empresa, falando mal, soltando a minha raiva, a minha ira contra situações que me desagradam na empresa. A professora foi muito feliz quando ela evocou a ideia da questão da ética. Como é importante você prezar pela ética no ambiente profissional, até porque vai ser ela, a ética,
que vai construir a tua melhor imagem. Então, como você deseja ser lembrado no ambiente corporativo? Como você deseja ser lembrado no ambiente de trabalho? Né? Então, a tua ética vai ser de fundamental importância. E aí entra a questão da etiqueta profissional. A etiqueta é uma palavra que deriva da ética. A etiqueta é uma pequena ética. Quando você entra na empresa, geralmente as empresas têm o seu manual de conduta, o código de ética, que você recebe, deveria ler e entender todos os pontos e cláusulas que estão ali, e, alinhado com o propósito da empresa de missão, visão e valores, praticar aquilo que está no código de ética. Perfeito. Se eu quebro com aquilo, por exemplo, eu estou entrando em desacordo com o propósito que a empresa espera de mim como funcionário. Então, evocando o discurso da professora, eu só acrescentaria mais um ponto. Eu colocaria, além da frase do saudoso Chacrinha, de que quem não se comunica se trumbica, tem uma frase que me permita colocá-la aqui, que eu acho até inclusive melhor, base de um livro de um autor atual chamado Reinaldo Passadori, que ele diz: quem não comunica não lidera. Então, para você ser um líder, ser uma referência, você precisa, entre outras coisas, da excelente ferramenta da comunicação. Porque a comunicação é tudo. Inclusive tem um amigo... Peter Drucker, só para fechar, e passar aí a palavra talvez para o Duque, tem uma frase do Peter Drucker que ele diz mais ou menos assim: 60% de todos os problemas administrativos resultam da ineficiência na comunicação. Ou seja, na visão Peter Druckiana, que era uma visão norte-americana de fazer gestão, ele reconhece que a comunicação tem um percentual maior do que a metade com relação aos problemas que aparecem nas organizações. Então, se você resolve o problema da comunicação, você resolve a boa parte dos problemas que aparecem nas empresas. Perfeito. Professor Duque, pode ficar à vontade. Só complementando, né, as falas da professora e do professor Barros, e pegando a comunicação e a liderança, né, que são pontos fundamentais para qualquer profissional hoje. E você não precisa estar num cargo de liderança, um cargo de chefia, para você ter atitudes de liderança, atitudes de líder, né? Porque o líder é aquele que inspira, aquele que se torna uma referência. E você se torna uma referência através da sua comunicação e através da sua postura, da sua atitude. E aí, pegando uma frase também famosa, né, que palavras têm poder e atitudes trazem resultados. Então, olha só o quanto que é importante você trabalhar a sua forma de se comunicar, de se portar e a forma como você age. A gente tem a nossa linguagem, que ela é verbal e não verbal. Tem ideia? Existem estudos, pesquisas que revelam que a nossa linguagem não verbal representa mais ou menos 93% da nossa comunicação. Ou seja, é a minha postura, o meu tom de voz, e apenas 7% é aquilo que eu estou verbalizando. Não significa que o que eu falo não é importante, mas a forma como eu me expresso ela tem que ser congruente com aquilo que eu falo. Ou seja, a minha postura profissional ela tem que estar adequada com aquilo que eu falo, para a gente não ser um profissional que só tem um discurso bonito, que só fala, né? Então, eu tenho que ter a atitude que seja coerente com aquilo que eu estou falando. Então, profissionalmente, a gente tem que estar muito ligado, muito atento a como a gente está se portando, para que a gente não tenha apenas uma postura passiva do negócio. Ah, não, é só a empresa, é só o mercado. Não, você é responsável pela tua atitude e pelos resultados que você provoca na empresa. Então, a gente tem que estar muito ligado, muito atento à nossa postura profissional, sim. Tem que ter essa comunicação de forma estratégica. Onde é que eu quero chegar daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 5 anos? Quais os resultados? Para que a empresa não seja, sabe, às vezes a gente chega numa empresa e fala assim, a empresa tem que fazer por mim. Não, o que você tem a oferecer pela empresa também? Qual é a sua entrega? Qual é o valor? O que é que você vai desenvolver lá dentro que vai trazer ainda mais valor para a empresa, para que todos cresçam em conjunto?
Perfeito, perfeito. Eu adorei a fala aqui do professor Duque, não é? Fazendo essa reflexão. E nesse instante, gente, a gente tem mais um vídeo aqui para a gente ganhar tempo, né? A produção já preparou aqui, né? A participação justamente do Walter Rito, que já está também com a gente, não é? Interagindo aqui nas redes sociais. O Walter Rito, ele é especialista em marketing digital, é palestrante também. E ele vai trazer uma reflexão, não é? Sobre a importância de se posicionar nas redes sociais de maneira geral. Vamos conferir. Olá, boa tarde, Felipe Cavalcante, convidados, internautas da Rede Brasil. Eu me chamo Walter Rito, sou especialista em marketing digital, professor, palestrante e consultor também. Pessoal, hoje estou vindo aqui para a gente comentar um pouco sobre a etiqueta e como se desenvolver, como desenvolver nossa carreira com marketing pessoal, com marketing digital. A gente sabe hoje muito bem que as redes sociais chegaram realmente para ficar e para poder ganhar visibilidades imensas. Ela permite que a gente alcance números, dados, métricas imensas aí. Tanto que empresas, profissionais utilizam hoje as redes sociais e o marketing online para poder se promover, alcançar mais pessoas, né? A gente está falando de um profissional também que ele quer impulsionar sua carreira, quer alcançar mais e mais pessoas, quer chegar à fama, quer ser um profissional referência. Então é muito importante a gente juntar tudo isso e também saber utilizar as redes sociais de forma ética, como ter etiqueta nas redes sociais, trabalhar o meu marketing pessoal no mundo digital. Então, primeiramente, você vai ter que respeitar todas as normas, as regras de usabilidade das redes sociais, sabendo que a gente tem que ter muita cautela como que a gente vai se comportar numa rede social, como é que a gente vai fazer um vídeo, a nossa imagem, a nossa reputação. Então, tudo que você faz hoje na rede social, ele ganha uma propagação imensa. Então, por isso que quando você monta uma estratégia muito bem elaborada para trabalhar, como a gente chama, né, seu branding, né, o seu marketing pessoal, trabalhar o seu branding, ele é fundamental também. E você consegue sim atingir seus objetivos, porque a rede tem esse objetivo, é uma rede online. A gente conversando aqui, a gente consegue ter uma limitação de quantidade de pessoas que a gente quer atingir, mas a partir do momento que você vai para a internet, o céu é o limite. Então é muito importante que você também tenha uma conduta ética, responsável e principalmente se preocupando com a imagem da sua marca também lá no digital. Uma vez feito isso de forma correta, você tem aí um grande futuro pela frente, excelentes ferramentas para poder propagar a marca da forma como que você quer. Saber usar as ferramentas de forma correta, como usar essas ferramentas e como também utilizar os diversos canais para poder comunicar de forma assertiva. Isso vai fazer com que você impulsione sim a sua carreira. O que é que eu tenho que falar nos stories? O que é que eu tenho que falar no feed? Se eu for fazer vídeo do YouTube, qual é a pegada que a gente chama? Qual é a pegada? Qual é o mote daquele vídeo no YouTube? A minha marca, ela pode ser propagada em todos os canais de comunicação de forma online, mas cada um desses canais ele tem regras para você fazer e tem também objetivos. O vídeo mais longo, o vídeo mais curto, o vídeo vertical, o vídeo horizontal. E a gente se preocupar sempre com a imagem que a gente quer passar, aquela imagem que a gente quer levar e gerar para o nosso público. Ser construtor. Cada vez mais as pessoas buscam pessoas construtoras, pessoas que ajudem, incentivem as pessoas, ensinem as pessoas a fazer algo. Então isso daí é o que as pessoas mais procuram hoje nas redes sociais. Pessoas que consigam agregar valor na vida profissional ou na vida pessoal delas. Se você conseguir fazer isso, você tem aí um bom caminho para desenvolver a sua carreira de forma online, trabalhar o seu marketing pessoal e também usar a ética profissional para poder aí divulgar a sua marca e o seu profissionalismo. Ok, pessoal? Então, espero ter ajudado e pega essas dicas aí que com certeza você vai conseguir se desenvolver muito aí na sua carreira profissional. Grande Walter Rito, um abraço especial, meu amigo. Faz tanto tempo, né, que a gente não se vê aí, inclusive aqui na conversa, no bate-papo presencial, no assunto do dia. Um abraço especial, né, a esse grande palestrante. E eu queria ouvir vocês, né, sobre a fala do Walter Rito. Se vocês quiserem acrescentar, podem ficar à vontade. Eu queria fazer um complemento, Felipe. De vez em quando a gente vai para uma entrevista de emprego, vamos pegar as pessoas que foram fazer entrevista de emprego, aí pergunta assim, como é que foi no último emprego, o que você fez de diferente, quais os resultados você trouxe para a empresa? Eu acho que as redes sociais, ela é um instrumento muito bacana para você documentar o que você tem feito na empresa. Então, por exemplo, tem a rede social, vou citar aqui o LinkedIn, que é um mais profissional, mais voltado para a área profissional. Teve agora o Dia das Mães. O que você fez na tua empresa que se remeteu ali ao Dia das Mães? Faça esse registro, uma foto, uma coisa que você trabalhou nos bastidores, conta um pouquinho de história. Nós gostamos de histórias. Então, toda vez que tiver um evento, um projeto que você esteja
ali junto dentro da empresa, dentro da organização, um livro que você está lendo, documente isso nas redes sociais. Isso vai fazer com que facilite dentro de uma entrevista de emprego ou dentro de uma promoção que você vai vir a fazer, para ter também ali um momento de memória, porque a gente esquece o que a gente faz. Então, ali é um momento de registro, de documentação, e vai facilitar você dentro dessa tua jornada aí, dentro da tua carreira. Eu acho que é uma dica bem bacana, que complementa com aquilo que o Walter trouxe agora. Muito bem. Professor Eduardo Barros, quer acrescentar alguma coisa? Sim. Eu gostaria de falar que, em cima da fala do Walter, né, ele foi muito feliz em toda a sua abordagem, mas eu gostei mais do Walter no final, né, quando ele falou mais ou menos assim, com relação à questão do que você entrega nas redes sociais, o que você apresenta de bom para as pessoas e para as empresas e organizações, porque é uma grande vitrine. Você está escalonando clientes, por exemplo, se fosse comparativamente, né, num gráfico matemático, de maneira exponencial, não de maneira linear. E eu acredito que vocês devem, né, saber a diferença. Se eu dou 30 passos de 1 metro, eu caminho 30 metros. Se eu dou 30 passos de maneira exponencial, eu dou 17 voltas em torno da Terra. Então, caminhar de maneira exponencial é o que as redes sociais nos promovem, o que ela nos possibilita, né? Então, a grande dica que o Walter falou aí no final é o que você está entregando de bom. E aí você vai criar a ideia de autoridade. Se você é uma autoridade naquilo que você fala, por exemplo, você está criando o seu melhor marketing pessoal, a sua melhor marca pessoal, o seu melhor branding. Então, pensar no que eu posso postar de bom para que as pessoas percebam, para que as pessoas se beneficiem. E aí sim, eu vou ser sempre lembrado sobre aquele tema, sobre aquele assunto. Só para fazer uma analogia, para facilitar a compreensão, por exemplo, para as mulheres, quando você vai fazer a unha, quem é a pessoa que você pensa? Entre as inúmeras manicures que você conhece, por exemplo. Para nós homens, quando você vai a um barbeiro, qual é o barbeiro que você pensa? Em cortar o seu cabelo e em fazer a sua barba, né? Então, são essas pessoas que fizeram a sua melhor marca pessoal ao ponto de você, por exemplo, ao pensar em cortar o cabelo, você procurar aquela pessoa, ao pensar em pintar a unha, você procurar aquela outra. Muito bem, perfeito. Perfeita analogia do professor Eduardo Barros, não é? E de fato é isso que acontece, não é? Na prática é isso que acontece. A gente só procura aquilo que a gente vê, né? Qualidades, né? Enfim, nós temos aqui algumas pessoas participando. Quero só mandar um abraço especial a todos que estão no Instagram. Teve uma quedinha agora, mas vai voltar, tá certo? A transmissão, viu, gente? E lembrando também que este vídeo vai ficar disponível lá no nosso canal no YouTube, não é? Rede Brasil Oficial, lá na playlist Assunto do Dia. É só você acessar e você vai poder aproveitar e encontrar vários conteúdos, né, entre shorts e programas completos, para que você possa acompanhar todos esses conteúdos que foram feitos com muito carinho e com certeza vai levar até você muita informação. Bom, chegou uma pergunta aqui da Carolina Lima, eu acho que tem a ver aqui com o que a gente está conversando, não é? Sobre posicionamento. Também, a Carolina Lima é de Custódia aqui de Pernambuco. Ela diz o seguinte: como me posicionar em um mundo tão diverso e competitivo? Pois todos estão hoje trabalhando o seu marketing pessoal nas redes sociais. Como posso fazer a diferença, principalmente nas redes sociais? Está aqui a Carolina Lima. É uma boa pergunta, uma boa pergunta. Todo mundo está se movendo, está se movimentando, está agindo. Como se tornar diferenciado, né, naquela área de atuação? Professor Duque. Posso começar, professor? Claro. Você que é o Duque. Existe uma palavrinha que recentemente ela ficou na moda, que é a chamada disrupção. O que é a disrupção? É um mundo disruptivo. É quando já existe um mercado muito forte em uma determinada área e chega um novo entrante, uma nova empresa e ela quebra aquilo ali. Vou pegar o exemplo do táxi e dos sistemas alternativos que a gente tem hoje de outras marcas de transporte privado ali, né? Então, eles entraram num serviço que já existia. Vamos pegar também a parte de cinema, de filmes. Antigamente, a gente tinha várias locadoras de filme. E hoje você tem uma muito forte dentro da tua casa.
Então, existe o serviço sendo ofertado, só que as pessoas vêm com um modo diferente, um jeito diferente de atuar. Isso é a disrupção. E profissionalmente, a gente também tem que criar esse mundo disruptivo. Como é que eu posso entrar no mercado e me diferenciar? Então, eu acho que é dentro da tua essência, daquilo que você é, do seu jeitinho único de ser. Às vezes a gente tende a se comparar com o outro. E quando a gente se compara, a gente começa a ser igual e normalmente o outro já está fazendo outras coisas, outras ações que já está muito à frente daquilo que você queira ser. Então, busque na sua essência o que você é, tenha assim, referências, pessoas que você pode modelar e adaptar ao teu jeito de ser. Então, assim, não se compare, busque aquilo que você tem como essência. Agora é importante você construir a sua marca pessoal. Um exercício simples que eu fiz na minha carreira, Eduardo fez na carreira dele, Walter também fez, que é, vamos lá, pega as pessoas que você gosta, 5 pessoas, 10 pessoas, e fala assim, qual a primeira palavra que vem à sua cabeça quando você lembra do nome Eduardo Duque? E aí as pessoas vão falar. No meu caso foi, você sempre quando fala, você está sorrindo, né? Você tem um jeito único de falar, você é espontâneo. São palavras que já vêm à imagem. Então, aquelas palavras que as pessoas vão falar, você pega para você. E fala assim, eu preciso fortalecer cada vez mais essa marca. Uhum. E também tem as coisas que você quer intencionalmente fazer. Como é que eu quero que as pessoas me conheçam no mercado? E aí você começa a trabalhar. Para ter uma ideia, quando eu comecei a minha trajetória na área de palestras e treinamentos, eu comecei a usar o azul. O azul virou uma marca minha. Eu comecei a usar blazer, ao ponto de alunos e amigos, quando olhavam uma promoção de um blazer em alguma loja, falavam assim, Duque, ó, blazer está em promoção. Já lembrava do lembrei senhor, de você. Então, isso começou a virar a minha marca, a minha imagem. Então, intencionalmente, como é que você quer ser lembrado? Então, é importante você vestir a tua camisa, acreditar nesse teu projeto e isso começa a criar uma diferenciação. Você vai se destacar nesse mercado tão competitivo. Um excelente exercício, hein, Eduardo Duque? Muito bom esse exercício. Vou começar a praticar esse exercício aí também, com certeza. Bom, temos ainda, o tempo está correndo, tem muita coisa pela frente para a gente discutir aqui, mas temos também um depoimento importante aqui do nosso querido Juan Torres, ele que é coordenador da Faculdade de Turismo lá de Olinda, né, Facutur, especialista em marketing, publicidade e inovação. Ele tem também uma palavrinha para a gente, uma reflexão sobre esse assunto e a gente vai acompanhar agora o Juan Torres. Olá, boa tarde a todos, boa tarde Felipe Cavalcante, boa tarde a todos os convidados internautas da Rede Brasil. Eu me chamo Juan Torres, eu sou especialista em marketing e publicidade, especialista em inovação, faço parte aqui da Faculdade Facultur e é um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse assunto tão importante que é a etiqueta profissional e o marketing digital, no nosso marketing pessoal. E eu me sinto muita vontade de falar sobre isso porque há mais de 11 anos eu trabalho com marketing digital e percebo que as pessoas ainda não entendem que o digital, ele não é tão esse mundo sem dono como se fala, né? Onde cada um pode utilizar suas redes sociais de maneira que quiser. A rede social da gente, na verdade, ela é utilizada hoje como currículo. Ela é vista por grandes empresas, por grandes corporações, como uma forma de avaliar como é que aquela pessoa, como é que aquele profissional se porta frente à internet. Então, muitas vezes, em entrevistas de emprego, os grandes heads dessas corporações, eles vão lá nas redes sociais e começam a entender se o que a pessoa fala durante esse processo seletivo bate com a vida dela na rede social. Então, é importante que você consiga se vender muito bem na rede social. É sempre positivar os seus atributos, né? Seus lados exponenciais, seus pontos positivos. Sempre destacar lá, comentar situações do cotidiano, situações de mercado, de negócios, ou da sua área, se você é da área da saúde, da área da educação. Então você tem que enxergar a rede social, na verdade, como uma forma de você se vender enquanto profissional, enquanto pessoa, e logicamente que ninguém vai fazer isso de forma negativa, né? Então você tem uma oportunidade de mostrar tudo que você tem para ofertar para o mercado e também o seu lado social, né, enquanto comunidade, e você tem que prestar muita atenção em como você vai fazer isso. Já passou essa época de você poder usar as redes sociais de qualquer forma e achar que isso não vai causar para você nenhum problema, né? Aquela máxima que diz, a rede social é minha, faço o que eu quiser, ela não existe. Primeiro que a rede social tem donos. E segundo que você está sendo monitorado, visualizado o tempo todo por grandes corporações, empresas, oportunidades, além da sua própria
do seu próprio meio social. Então, muita atenção nisso ao postar algo, qual texto vai utilizar, qual a linguagem você vai utilizar, seus comentários, muito cuidado com sua forma de se posicionar, tá? Se postar, para que você não se prejudique, tá certo? Então fica aí minha dica, um abraço e obrigado. Um abraço especial, não é, ao querido Juan Torres, não é? E também a Priscila, né, da assessoria de imprensa lá da Facultur. Muito obrigado pela interação aqui com a gente também. Bom, uma coisa importantíssima que ele frisou aí, não é? Realmente, as redes sociais não é cão sem dono, né? Todo mundo está atento às redes sociais, em particular as empresas, as grandes organizações, estão antenadas sobre o que você posta, como você posta, o que você acredita, as bandeiras que você levanta, tudo isso deve ser observado, né? E é bom você, com parcimônia, saber usar bem as palavras e usar bem também a tua rede social de modo geral, o que você posta, né? Aquele conteúdo. Então, essa é uma preocupação que todos devem ter, não é isso, professor Eduardo Barros? Sem dúvida, Felipe. O Juan foi muito feliz nas colocações dele. Espero que os telespectadores realmente, aqueles que ainda não acordaram para essa realidade, né, acreditem nas nossas palavras e comecem a ter um pouco mais de cuidado com as suas redes sociais. Eu conheço um caso em particular de uma enfermeira aqui do nosso estado que, tirando fotos, isso está nas redes sociais, o vídeo a qualquer momento você pode acessar, ela tirando fotos com a farda, com o jaleco, com o emblema da empresa que ela estava trabalhando na ocasião, tá? E postou aquilo nas redes sociais. O que foi que aconteceu? Aquilo chegou na diretoria do hospital, que fez uma demissão por justa causa. E ela chegou a ser entrevistada em rede nacional. Veja, o cuidado que nós precisamos ter com as nossas redes, porque aquilo, na verdade, tanto pode te dar uma visibilidade muito positiva, se você souber utilizar de maneira inteligente e estratégica, utilizando a sua comunicação da melhor maneira possível para ganhar essa visibilidade, como também você pode ganhar uma demissão por justa causa, como foi o caso, né, dessa enfermeira, que postando no seu ambiente de trabalho, utilizando o jaleco e dentro do ambiente profissional, fotos que foram tiradas lá no momento de plantão, né, ela não esperava que aquilo repercutisse daquele jeito e chegou até a sua demissão por justa causa. Então, assim, se você souber utilizar de maneira muito inteligente e estratégica as suas redes sociais, você vai ser muito bem visto por aqueles que estão trabalhando nos recrutamentos e seleções das empresas. Porque eu conheço muita gente dessa área, eu conheço até diretor de empresa que já revelou para mim numa conversa que olha, principalmente para cargos de gestão, as redes sociais dos candidatos que ele está selecionando. Já então, é regra. Não se enganem, vocês estão com a sua vida sendo investigada sim. E os recrutadores, e os diretores de empresa, e os headhunters querem saber quem você é fora do ambiente de trabalho. Porque quem você é fora, você vai ser também dentro. Só que na hora da entrevista, você utiliza uma máscara muitas vezes, né? Para mostrar, né, aquilo que você, às vezes, nem é verdadeiramente. Mas você não quer a vaga, você não está disputando ali ansiosamente por aquele espaço naquela empresa, então você vai mostrar aquilo que talvez você nem represente na sua vida íntima. As redes sociais você deixa demonstrar de maneira explícita quem, na verdade, verdadeiramente você é. Então, muito cuidado com aquilo que você posta, porque aquilo que você posta, com certeza, está sendo observado por todos os recrutadores, todos os selecionadores, o pessoal de RH, os headhunters, os diretores e CEOs de empresas acessam tudo muito facilmente. Observe muito bem, quando você está muitas vezes preenchendo o seu currículo num site de uma empresa, tem um espaço lá para você colocar a sua rede social. Por quê? Para quê? É por nada? É de graça? Ou será que eles vão utilizar aquilo de maneira estratégica? Claro que a resposta é a segunda opção. Eles vão entrar nas suas redes sociais e vão procurar saber quem é você. E aí, se você coloca lá com muito orgulho que bebe todas no final de semana, eles vão pensar assim, como é que ele vai chegar aqui na segunda? Se ele bebe todas no final de semana. Se você briga muito por política, por exemplo, nesse período que a gente está, nas prévias, e você fica lá disputando seu candidato predileto, seu partido predileto, essa coisa toda, direita, esquerda, extremos.
E aí o selecionador vai pensar, se esse cara vem para cá, ele vai trazer esse hábito de discutir com política aqui, tem gente aqui também que gosta de se posicionar e, consequentemente, isso vai causar um transtorno. Se eu tenho 60 pessoas para uma vaga, por que eu vou escolher ele? Tá fora? Tem outras Quer dizer, não é o principal... A principal ferramenta para você entrar, mas pode ser a ferramenta utilizada para você deixar de entrar. O voto de Minerva, né, que chamam, né? Pode ser o voto de Minerva. Pronto. Né? Com certeza. Bom, nós temos aqui também, que preparamos com carinho aqui com a produção, algumas dicas importantes, tanto de etiqueta, não é, profissional, como também de marketing pessoal. A gente vai conferir agora e ao passo que a gente for mencionando aqui, os nossos queridos convidados, né, o professor Eduardo Barros e o professor Eduardo Duque, podem comentar, não é? Vamos começar por etiqueta profissional, gente. As dicas aqui são 13 dicas, né, que foram selecionadas aí. Vamos conferir a primeira. Olha só. Em reuniões, em matéria de reuniões, não bata a porta da sala, não roa as unhas, não se distraia fazendo desenhos no caderno, que é muito comum isso, hein? Muito menos com as mídias sociais, o celular, né, acompanhando ali enquanto as pessoas estão falando, você não presta atenção, ou até mesmo o e-mail, né, no smartphone. Não cruze as pernas, evite conversas paralelas e não cochiche com a pessoa ao seu lado. Então, isso é importantíssimo, gente. Né? Há muita gente atenta, né, a como você se porta diante de uma reunião, não é isso, professor Duque? É a questão do respeito de quem está conduzindo aquela reunião, o respeito para a temática daquela reunião, para o resultado que se espera com aquela reunião. No momento que você pratica qualquer um desses exemplos, significa que você não está ali inteiro. E lógico que você não vai conseguir agir de forma diferente fora dessa reunião do que se espera daquela reunião, né? Então, o que ele está querendo dizer nesse tópico é justamente isso, a sua atenção. E hoje a atenção, ela é o petróleo dos novos tempos, né? Você quer atenção na rede social, você quer atenção no teu relacionamento, você tem que estar inteiro ali. E inteiro tem a ver com integridade, né? E aí é um importante atributo ser profissional. Você é íntegro profissionalmente, então você está inteiro naquela reunião ali. Muito boa dica, muita boa dica. Agora, para ganharmos... Eu acrescentaria só um ponto, viu, Felipe? Pois não, professor. Se você me permitir. Pois não. Eu acrescentaria um ponto, essas dicas foram extraordinárias, mas eu vou acrescentar um ponto que geralmente eu também digo nas aulas, palestras e apresentações que eu faço, que é aquela pessoa que quer falar demais. Por exemplo, a reunião está rolando, o diretor está lá na frente, ele tem pouco tempo, porque esse pessoal de diretoria tem reuniões e reuniões, né, inúmeros compromissos, e a pessoa pede a palavra sempre. Por nossas carências humanas, né, a gente quer sempre, como o Duque muito bem frisou, a atenção de todos. Só que pede a palavra, e pela falta de bom senso, para não dizer nada. Para não acrescentar absolutamente nada. Dizer aquilo que já foi dito anteriormente. Não acrescenta absolutamente nada. E eu já vi gente se prejudicar em empresa, por exemplo, por pedir a palavra inúmeras vezes, atrapalhando inúmeras vezes as reuniões de uma determinada empresa, para não dizer nada. Isso. Às vezes, a tua melhor comunicação é o silêncio. Muito bem. É você observar tudo aquilo que está sendo dito pela diretoria, anotar tudo e entrar em ação. Se você não tem o que acrescentar, cale-se e vá para a ação. Muito bem, professor. Agora, como o tempo aqui foi embora, vou passar aqui uma sugestão com vocês, vou sugerir essa possibilidade. A gente vai ler aqui todos os pontos e no final a gente vai comentar. Aí o que vocês acharem interessante, não é pontuar, aí fiquem à vontade. Vamos ao segundo tópico aqui que a gente preparou com relação ao marketing pessoal. Olha só, cumprimentos e apresentações. Ao cumprimentar pela primeira vez, olhe nos olhos e incline um pouco a cabeça para frente. Na maioria das culturas, é um sinal de gentileza e respeito e costuma ser bem recebido pela outra parte. Dando prosseguimento, vemos aqui também a questão dos e-mails. Olha só, procure responder às mensagens recebidas. E se você estiver em cópia, não é? Só responda com cópia para os demais, caso você tenha realmente algo importante para acrescentar. Nunca aponte o dedo para alguém em uma sala de reunião ou em conversa no ambiente profissional. Se apontar para algum local ou até mesmo para uma tela de projeção, computador, não é? Utilize 2 dedos juntos. Restaurantes. Mantenha modos aceitáveis no restaurante e evite comer como se estivesse retornando de uma missão na selva, não é? Aqueles pratos enormes, né?
Enfim, acredite, as pessoas ao seu redor observam tudo isso e você será o assunto por muito tempo, o comentário ali do momento, né? Após os encontros, sempre envie uma nota simples de agradecimento. Essa atitude é elegante e de bom tom. Outro ponto, aparência pessoal, gente. Vista-se bem, adequadamente ao momento e ao ambiente, seja formal, social ou casual, mas não se descuide da higiene pessoal. Isso pode afastar as pessoas de você. Uma outra coisa também, com relação ao WhatsApp ou Telegram, mas precisamente sobre o WhatsApp. Evite escrever vários textos curtos e clicar o comando de envio por várias vezes seguidas. Escreva um único texto e envie uma única vez, de preferência sempre em letras minúsculas, mas desligue o aparelho ou o som em um ambiente de reunião. Com relação à humildade, seja humilde, porque na empresa você deve cumprimentar verbalmente todas as pessoas com um bom dia, né, uma boa tarde, seja o porteiro, a moça da limpeza, o colega de trabalho ou o presidente. Isso lhe fará muito bem na organização. Serviços de terceiros. Ao solicitar a cotação de um trabalho externo, responda para as empresas que lhe enviaram a cotação, mesmo que a resposta seja negativa. Por quê? Porque a ausência de resposta para uma empresa de consultoria, por exemplo, poderá fazer com que você não tenha resposta no próximo pedido de cotação ou que receba um preço bem mais alto. Isso pode acontecer. Outra questão, pontualidade, gente. Seja pontual e caso se atrase para uma reunião por ocasiões que fujam ao seu controle, como o trânsito, por exemplo, né? Avise com antecedência que irá se atrasar e explique o motivo. Recados, retorne as ligações e nunca prometa aquilo que não pode cumprir. E por último, mentira, com relação à mentira, não minta. No ambiente corporativo, a mentira tem as pernas e os braços curtos, não é? Em todos os lugares, na verdade, né? Mas pernas curtas porque não vai longe e não se sustenta. Bom, foram 13 dicas, né, que foram selecionadas aí sobre o marketing pessoal. Ainda temos mais algumas dicas também, não é isso, produção? Temos sim, né? Etiqueta, não é? Etiqueta profissional, isso mesmo. Temos 8 dicas, a produção está nos avisando aqui. Bom, com relação a essas 13 dicas que nós apresentamos aqui, queridos professores, o que é que vocês poderiam acrescentar? Fiquem à vontade. Acredito que a questão do respeito, do bom senso, né? Entender que o mundo não gira ao nosso redor, né? Que a gente está ali complementando, entrando numa cultura que é diferente talvez da tua educação da familiar, educação escolar, educação de crenças religiosas, por exemplo, né? Que às vezes a gente traz todo esse mundo, toda essa bagagem e quer colocar dentro dessa empresa a todo custo. Só que você está ali lidando com pessoas de diferentes perfis. Então ter o bom senso, respeitar a opinião do outro, respeitar o jeito do outro ser e focar no resultado, no trabalho pelo qual você foi contratado. Então, quando você começa a perceber que você faz parte de uma engrenagem e que tem diferentes perfis ali, é fundamental para você se destacar também dentro do mercado de trabalho, porque senão você, sendo diferente disso, você se destaca de maneira negativa e mais cedo ou mais tarde você não vai fazer mais parte daquela organização. Muito bem, professor Duque. Professor Eduardo Barros. Eu sempre digo e não tenho medo de errar nessa minha afirmação. Você é contratado para resolver problemas. Não seja o problema. Né? E segunda, e não menos importante, situação. Você é contratado para encantar clientes. Então, se você consegue, através das suas habilidades, da sua expertise, resolver problemas e encantar clientes, seguindo esses 13 passos que foram mencionados aí de maneira muito inteligente pela sua produção, seguindo as dicas do professor Duque, seguindo as dicas do professor Eduardo, as dicas dos convidados, meu amigo, essa live de hoje, ela deve ser assistida inúmeras vezes por todos vocês.
Muito bem, queridos, o tempo realmente foi embora aqui, não é? E infelizmente a gente vai ter que encerrar. E tínhamos prometido aqui, não é, as telas com a etiqueta profissional, né, com algumas orientações e dicas importantes, mas vamos deixar para a próxima o outro bate-papo que a gente vai tentar marcar aqui com os nossos convidados. Mas eu queria também que o professor Eduardo Duque, né, falasse um pouquinho do livro, rapidamente, do livro Gestão das Emoções no Ambiente Corporativo, né, que o senhor, inclusive, é coautor desse livro, dessa obra, não é? Essa obra está aqui comigo. Foi uma grande honra participar com inúmeros players do mercado de palestras e treinamentos de nível Brasil, pessoas que já estiveram na Fátima Bernardes, profissionais que já estiveram palestrando em grandes empresas, inclusive dentro de grandes estádios. E aí esse lançamento desse livro ocorreu no período da pandemia, num momento onde todo mundo estava ali sofrendo grandes problemas emocionais, né, enfim, e essa obra eu faço parte, falando sobre a parte de comunicação estratégica. Então é um livro que você tem aí mais de 40 autores, né, de nível Brasil. É um compilado, então é bem, né? legal, você pode encontrar nas principais livrarias, plataformas digitais, você digita lá Gestão das Emoções no Ambiente Corporativo. Eu tenho certeza que vai agregar muito na carreira de vocês. Agora, aproveitando rapidamente, eu queria que vocês deixassem as redes sociais de vocês para uma eventual dúvida de alguém que esteja nos acompanhando. Começando pelo professor. Já comecei. O meu arroba Eduardo Duque Oficial, Duque é com K, tá? Você digitando lá Eduardo Duque já vai aparecer alguma coisa para você. Pronto, perfeito. Professor Eduardo Duque, foi um grande prazer recebê-lo aqui, não é? Nesse bate-papo, e vamos aguardar para a próximo bate-papo aqui, tá bom? Com a gente. Realmente o tempo foi embora. Meu amigo. Muito obrigado. Eu agradeço. Professor Eduardo Barros, pode deixar inclusive suas redes sociais também, pode ficar à vontade. Vocês podem me encontrar de maneira muito rápida e fácil, utilizando o Instagram, por exemplo, @palestranteeduardobarros. Na maioria das minhas redes sociais você me encontra como Eduardo Barros. Então vai lá, curte, comenta, faz perguntas, que no tempo certo eu vou estar disponível para você e com muito prazer eu vou te responder. E dizer que foi uma grande honra estar participando desse programa ao lado de uma pessoa tão especial, que é o Eduardo Duque, que ele revelou uma coisa que eu não gostaria que ele revelasse, porque de certa forma vai revelar também a minha idade e mostrar que eu sou um pouco mais velho do que ele, porque ele foi meu aluno. E dizer que estar com você, Felipe, é sempre um prazer inenarrável, porque você é esse grande maestro na comunicação, conduzindo esse programa da maneira mais majestosa que ela poderia ocorrer. Estou à disposição quantas vezes você me chamar. É porque o senhor é meu amigo, o senhor teceu esses elogios aí, mas, enfim, eu agradeço demais aí, por vocês estarem com a gente sempre, quando a gente precisa, e é um prazer muito grande, foi um prazer muito grande, será sempre um prazer muito grande recebê-los aqui com a gente, tá bom? Um abraço especial, tudo de bom, fiquem com Deus e até a próxima. E a você também que esteve com a gente, foi muito bom, gente, contar com a sua audiência, com a sua interação aqui com a gente. Lembramos que temos um novo encontro marcado, se Deus assim nos permitir, na próxima semana. E lembre-se, difundir o conhecimento, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração para você e até a próxima.